Ruben Amorim está tendo um péssimo início no Manchester United. Ele acaba de perder para o Nottingham Forest e muitos torcedores do Manchester estão me cobrando. Pensando nisso, hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, vamos entender se o culpado é o próprio Ruben, ou o treinador anterior, ou talvez o próprio elenco do Manchester United, figuras como Garnacho, figuras como os zagueiros fraquíssimos do Manchester United que entregado muito pouco nos últimos tempos. Vamos entender todo este assunto aqui no vídeo de hoje. Eu vou tentar abordar a questão da melhor maneira possível. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador deste canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, a torcida do Manchester United, ela é muito crítica, muito. Assim, das torcidas que eu conheço, ela é a mais crítica de todas. E não é só no Brasil, é na gringa também. Eu acompanho bastante a gringa, inclusive muita gente às vezes acha que eu tô respondendo alguém daqui do comunidade do Twitter do Brasil, e na verdade eu tô falando de um assunto que tá na gringa, tá ligado? E não tem nada a ver com aqui. Mas na maior parte do tempo, quando eu vejo essas postagens de Twitter agressiva, é da torcida do Manchester United. Eles são provavelmente a torcida que mais cobra dos jogadores, dos treinadores e tudo mais. O que eu acho disso, eu acho maravilhoso. O torcedor, ele tem que ser assim mesmo, tem que cobrar. O torcedor do Manchester United age como se o Manchester fosse o Real Madrid. E isso é lindo, cara. Tem que ser assim mesmo, cara. Tem que cobrar mesmo, tem que botar os caras pra baixo se tiver que botar e falar, esse cara é horrível, tem que sair do meu clube. Tem que ser esse tipo de torcedor, cara. Porque é esse tipo de torcedor que exige um padrão de excelência. Você quer saber um torcedor que eu não gosto muito de ver? É o torcedor do Arsenal. Porque por pior que seja o jogador que tá no clube deles, eles defendem com unhas e dentes. Assim, você olha, por exemplo, o caso de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus era piada nos outros clubes, a galera ficava zoando porque ele perdia gol. Quando ele vai pro Arsenal, o torcedor do Arsenal trata como se ele fosse um deus. Havertz, eles falavam muito mal quando tava aqui no Chelsea, ficavam dando risada, fazendo meme. Foi pro clube deles, melhor jogador do mundo. Segue assim sempre o torcedor do Arsenal. É uma torcida que defende o jogador mais do que deveria, exagera os jogadores. E é engraçado quando você olha de fora. O torcedor do Chelsea tinha um lado mais crítico no passado e tá meio que indo pra onda do torcedor do Arsenal no momento atual, inclusive. O que me deixa extremamente preocupado, cara. Porque era uma torcida com uma cobrança quase que do nível da do Manchester. A torcida do Manchester tem uma cobrança muito grande. Qualquer resultado ruim eles estão cobrando, qualquer coisinha que acontece eles estão ali no pé falando. E é assim mesmo, é assim que tem que ser. Eu tenho orgulho de vocês por vocês serem desse jeito. Por ser uma torcida que não aceita qualquer coisa, mano. É muito foda mesmo, assim. Com todo respeito, eu tenho que tirar o chapéu pro torcedor do Manchester United, cara. Vocês ainda agem como se Ferguson fosse o treinador e é assim que tem que ser. Por isso que esse momento ruim de Ruben Amorim e a cobrança dos torcedores em cima de mim, porque eu falei bem desse treinador, está acontecendo, é maravilhoso. Eu gosto disso, eu quero realmente isso aqui, cara. Porque é exatamente como vocês têm que agir. E agora eu tento entrar no ponto. Por que tá dando errado, então, esse começo de Ruben Amorim? E o ponto é, assim, não tá dando errado, é o começo do trabalho. E é um trabalho que não teve pré-temporada. Quando você não tem pré-temporada, o grande problema é que você não consegue trazer os padrões táticos pros jogadores. E a depender do quão complexo é o plano tático do treinador, quando o plano ele é muito grande, quando o plano ele é muito complexo, demora muito tempo pra botar na cabeça dos jogadores. Então, como o plano de Ruben Amorim é muito diferente do de Erik ten Hag, o período de adaptação e de mudança é muito longo, é muito grande pra ensinar tudo a esses jogadores. É óbvio que ele teria. Inclusive, eu deixei claro nos meus vídeos de Ruben Amorim e Manchester United. Pra quem está me cobrando, estava falado naqueles vídeos. Eu falei, o início dele vai ser difícil. Eu avisei e isso não tava não esclarecido nos vídeos, tava claro, cristalino o que eu falei, ó. Eu falei que inclusive poderia ser que nessa primeira temporada dele desse ruim e tivesse que ser só na próxima depois da pré-temporada. E acreditem, pode acontecer. Vocês vão ter que tancar, porque é muito ruim pegar no meio da temporada e trocar o treinador. E aqui a gente tem outro ponto, que é a diferença de estilos de jogos. O estilo de Erik ten Hag é completamente reverso ao de Ruben Amorim, diferente do que era com Ruud van Nistelrooy. O estilo de Ruud van Nistelrooy é muito parecido com o de Erik ten Hag, a ideia padrão de Erik ten Hag. O que eu sinto é que Erik ten Hag tem mais planos e mais ideias, ele é um treinador mais complexo. E Erik ten Hag é um bom treinador, inclusive, só não acho que seja treinador pra time grande de liga nenhuma. É um treinador com, talvez, um comportamento não muito legal, então eu entendo que pra preservar o elenco, ele teria que sair mesmo. Então, quando eu olho pra esse cenário atual de Ruben Amorim e penso que tá dando errado, não é nem que tá dando errado, é que é a consequência de muitos erros passados que tá caindo no colo dele. Só está caindo no colo dele, não quer dizer que ele tá. Não quer dizer que realmente está dando errado. Então, dá pra culpar muito o treinador anterior. E isso aqui é uma coisa que vocês estão ouvindo agora, mas acreditem, no meu canal eu falo isso aqui há mais de um ano. O trabalho que o treinador assume depende do treinador anterior. Eu falei disso com Thomas Tuchel, falei disso com Mourinho, falei disso com Hansi Flick e falei disso com um monte de treinador que vocês estão vendo hoje. O início de um bom trabalho depende do trabalho anterior. Se o trabalho anterior é podre, é um negócio nojento, é óbvio que vai dar ruim pro próximo que assumir. Ele vai precisar de mais tempo ainda
ainda pra mudar tudo. Aí você tem uma ideia que é completamente reversa do treinador anterior e um trabalho nojento de Erik ten Hag, onde os jogadores não sabem fazer set pieces, né? Você viu as bolas paradas, eles perdendo 2-0 pro Arsenal? Aquilo é ridículo. O time não sabe marcar em bola parada. O Chelsea não teve nenhuma dificuldade contra o Arsenal no jogo com questão de bola parada, cara. A gente saiu muito bem, inclusive. Tava tudo certo ali. Então você vê que Enzo Maresca, ele traz um padrão aí muito bom e muito bem feito nas bolas paradas. Não é uma dificuldade. E o Manchester não. Os caras não sabem o que fazer com isso. Tem um elenco picotado, mal montado, com alguns problemas de um lado pro outro. Ele não sabe que jogador utilizar, porque ele não teve a pré-temporada pra saber quem é bom, quem é ruim, quem se encaixa na ideia. Então ele tá tendo que fazer tudo de última hora, no último momento. E aí vocês entendem as derrotas, cara. Vai acontecer. E aí você pega um momento da Premier League, inclusive tá avisado aqui no meu canal, que os times de baixo estão muito competitivos. Eu avisei. Eu já falei que a crise no City não é à toa, é porque Premier League está muito competitiva. E o treinador, quando ele tá em um mau momento atualmente, ele vai sofrer muito mais do que antigamente, porque os times estão muito competitivos. São times que eu falei há meses atrás, e se vocês procurarem os vídeos, vocês vão ver. Eu falei há meses atrás desses clubes que eles iam competir na Premier League e que eles iam tirar a vaga de time grande. Eu avisei nesse canal, cara. E tá acontecendo. Eu já tava dando esse aviso há muito tempo. Então o Manchester também, nesse período de mudança, vai sofrer, cara. Vai acabar sofrendo. Então sim, a gente pode culpar o elenco, o trabalho anterior e o nível da liga, que é muito alto, que é uma adaptação que o Ruben Amorim vai ter que fazer. Agora, tinha uma coisa que poderia mudar tudo, que é o poder da pré-temporada, cara. Na pré-temporada, se ele tivesse feito, com certeza não estaria desse jeito, cara. Com toda certeza o Manchester estaria jogando futebol muito melhor em campo. O que eu posso mostrar pra vocês é que, mesmo que eu tenha falado tudo isso aqui, o que a gente tá vendo atualmente no Manchester, quando a gente assiste as partidas, é um time melhor, ok? Os padrões táticos estão melhores, os jogadores estão melhor distribuídos em campo, eles sabem que corrida fazer e como fazer. Eu acho que o trabalho de Ruben Amorim nesse início, ele pode ser ruim do ponto de vista de resultados, mas o que você vê em campo é legal. No jogo contra o Arsenal mesmo, eu não achei a partida do Manchester necessariamente ruim. O que eu achei é que o Arsenal tava insuportável, cara. Eles não queriam jogar aquela partida. Eles estavam tentando evitar e usando só uma estratégia que inclusive é como eles ganham. Então o futebol em campo foi equilibrado. O Manchester parecia um time do nível do Arsenal, só que acaba perdendo por uma questão extra, que aí ele teria que treinar esses jogadores pra fazer o set piece, né, as bolas paradas e evitar aquele tipo de lance, mas ele não teve tempo pra isso. Então a gente entende que esse jogo seria muito diferente em outro cenário. Não é à toa que o próprio Ruben Amorim já derrotou o Arsenal no passado, ok? E também derrotou o Manchester City aí há pouco tempo. Então vocês entendem que há uma qualidade nesse treinador, há um trabalho aí por trás, e o maior impacto disso, que eu peço que vocês olhem, é o Sporting. Depois que ele saiu do Sporting, o Sporting tá em uma decadência errada, irmão. Eles não estão dando continuidade ao trabalho. E eu tinha avisado ao torcedor do Sporting isso, e é óbvio que eles não me ouviram, a maioria ficou bravo comigo, e eu avisei. Se não contratar um novo treinador, ninguém vai manter os padrões desse cara. Ele é único. Ele era a anomalia da Liga Portugal. E agora, com a saída dele, a gente vê o dano no Sporting. Então esperem que a longo prazo o Manchester ele vai melhorar sim e vai trazer padrões novos. Eu acho que, por exemplo, inaceitável um time de Ruben Amorim sofrer tanto em bola parada. Assim, porque eles eram muito bons. Tanto fazendo gol, tanto tirando. Mano, o Sporting era um time que não dava lacuna. O poder defensivo que esse cara traz é muito bom. O time cede muito pouco espaço, cede muito pouca coisa pro adversário. Você tá o tempo inteiro lutando pra ganhar um espaço em cima desse cara. Eu sei porque eu assisti os jogos, cara. Eu sei o quão bom é esse treinador e o quão bom ele ainda pode fazer um trabalho. Mas fica difícil com o elenco, né? A gente tem um elenco com um Dalot que parece um jogador que eu não sei explicar, velho. O que Dalot tá fazendo hoje é assustador de tão ruim que é, velho. Aí no ataque a gente tem alguns problemas, por exemplo, o Garnacho, ele mata muitos contra-ataques, não sabe o que fazer com a bola. Aí ele tem um centroavante que nem Højlund. Pô, o cara finaliza bem e tudo mais, mas não sabe mais fazer algo além disso. O Højlund só tem a finalização a favor dele, o resto todo é muito fraco. Ele é forte, ele é rápido, mas não sabe fazer pressão direito. Ele é uma versão pior de um Mark Gill fazendo pressão alta, cara. Muito pior. E você vê que Mark Gill é um moleque que acabou de sair da base, velho. Então, o que você nota é que tem muito jogador cru no Manchester United com problemas e que ele não vai resolver no meio da temporada. Assim, o desempenho de Marcus Rashford e a oscilação dele gigante por partida, esse cara não vai resolver da noite pro dia, ok? Ele vai precisar de tempo, ele vai precisar trabalhar esses jogadores e isso vai demorar bastante tempo. Mas eu acho que se a galera tancar esse treinador, a longo prazo vai ser muito bom, porque o que é uma coisa que eu notei de Ruben Amorim é que o jogador ele melhora muito com esse cara. Eu vi esse cara transformar Marcus Edwards em um jogador muito consistente. Eu vi esse cara transformar em jogadores que tinham alguns pontos ali pra melhorar em jogadores completos. Então é um treinador que consegue trabalhar muito bem o mental do jogador e as características que ele tem que mudar. Mas ele vai precisar primeiro achar o time certo, o time titular, qual o melhor encaixe de verdade e depois ele vai realmente trazer na prática o trabalho dele ali. Mas vai demorar um tempo, ok? Vocês vão ter que ter paciência. E cara, se der errado com o Ruben Amorim, se ele não der certo no Manchester, isso não quer dizer que ele é um mau treinador, isso é uma coisa que eu já falei aqui 1000 vezes. Tem momentos que não encaixa. O Manchester ele é uma prova viva de que
não importa a qualidade do jogador e do treinador, pode ser que dê errado, porque tem problemas ali que vão além da própria qualidade de quem tá ali. Um exemplo que eu posso dar do que eu tô falando é, por exemplo, o Sancho. Sancho no Borussia Dortmund, que não tava emprestado, foi pra final de Champions, jogando pra caramba. Agora ele vem pro Chelsea e a cada jogo ele tá melhor. Era o jogador ou o time? Era o time. Então é uma prova, e não é só esse cara, é um monte de jogador, cara, que passa pelo Manchester e deu a mesma coisa, a carreira acaba. O problema é maior. Então o Ruben Amorim, ele tem ainda que bater este cenário, que é tipo, acabar com essa porcaria aí, que o jogador ele vem pro Manchester e a carreira dele acaba. Isso tem que acabar. E ele vai ter que bater isso ainda. Porque ainda tá acontecendo. Ainda tá na prática. O jogador que joga bem uma liga, ele vai pro Manchester e a carreira dele vai por água abaixo. Então é um cenário a mais que ele vai ter que bater. E se der errado, volto a repetir, pode não ser porque o treinador é ruim, pode ser que não deu certo, não encaixou as coisas, às vezes não encaixa, o treinador que é bom e não encaixa em certos cenários, e aí ele vai buscar um novo. Pode ser que Ruben Amorim, ele fale no Manchester United, pra quando ele chegar no próximo clube, quem sabe, por exemplo, um Borussia Dortmund que tava muito interessado nele, contrate ele depois do Manchester, e aí ele tirar o Borussia Dortmund de uma fila de títulos, conseguir uma Champions com o Borussia Dortmund, conseguir ganhar do Bayern de Munique uma disputa de título e trazer um time muito consistente lá. Pode ser que a falha dele aqui seja futuramente um arrependimento do torcedor que vai olhar e vai falar: caraca, o cara tá ganhando com o Borussia Dortmund, não consegue ganhar com a gente realmente tá ferrado, mano. Pode ser que isso aconteça, ok? É um cenário possível, porque pode ser que o problema no Manchester seja maior do que o treinador. E se for esse o caso, mano, vocês estão ferrados. Aí vai ter que mudar muita coisa da direção desse clube. Mas eu ainda acredito que esse cara pode mudar esse estigma, pode mudar esse cenário, ok? Eu continuo fiel com o Ruben Amorim. Pode ser que dê errado, e eu volto a repetir, não necessariamente quer dizer que o treinador é ruim, e mesmo que dê errado. Deixa isso aqui bem claro, vai além disso. Vocês vão ter que ter paciência, ok? Vocês têm que entender, não teve pré-temporada, vai ser assim mesmo. Para os torcedores do Manchester United que estavam me perguntando tanto, tá aí a resposta pra vocês. Vocês estão agora respondidos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui. Espero que vocês tenham paciência e espero que dê tudo certo aí. Apesar de eu normalmente cornetar o Manchester United, é um time que eu queria voltar a ver disputando coisas. Era legal, eu lembro da minha infância aí com Alex Ferguson, eu acho que era muito foda aquele período e eu me acostumei a ver o Manchester como um time campeão. É estranho não ver dessa maneira hoje em dia. Enfim, cara, você gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o like, por favor, ajuda demais o canal. Muito obrigado a todos vocês que ajudam, inclusive deixando o like. Se você gostou mais ainda, pode também compartilhar esse vídeo aí com um amigo seu. Vai ajudar pra caramba aqui o canal. Obrigado a presença de todos nesse vídeo. É isso, tchau.